Olá pessoal, aula 34, vamos dar sequência no Gorgias, estudar com o filósofo Gorgias. Seguindo o autor, nosso livro de referência, Giovanni Reale, já a sua posição em relação à retórica é nova. Além de Gorgias ter feito todo aquele avanço na sua doutrina filosófica, ele também inovou, criou uma nova posição sobre a retórica. Vejamos qual é. Se não existe verdade absoluta, e tudo é falso. Aqui nós temos que parar um pouquinho. Muitas vezes eu afirmo que A é A e não necessariamente eu digo que o B não existe ou que o B não é. Só que eu tenho que prestar atenção como que eu coloquei antes de dizer que A não é A. Se eu digo que alguns A não são A, eu não estou excluindo a possibilidade de que existam A que sejam A. Eu não vou pegar um exemplo concreto para justamente forçar a reflexão de modo abstrato, que é uma característica do estudo da filosofia. O que Gorgias faz? Se não existe verdade absoluta e tudo é falso, quando ele chuta o balde da verdade absoluta, não existe verdade absoluta, é impossível ele conseguir afirmar depois disso, a não ser que renuncie à primeira parte, de que alguma coisa seja verdadeira. Se não existe verdade absoluta, tudo é falso. Então tem muita gente que fica, não existe verdade. Então, se você diz que não existe verdade, não precisa nem classificá-la como absoluta. Você está dizendo que tudo é mentira e que tudo é falso. Então é o tipo de afirmação que ela não é um princípio, porque ela autodestrói, inclusive, o próprio portador da notícia. Gorgias segue. A palavra, com já a interpretação do Giovanni Reale. A palavra adquire, então, autonomia própria, quase limitada, porque desligada dos vínculos do ser. Se não existe verdade absoluta, a palavra não tem compromisso com a verdade, a palavra não é portadora da verdade. A palavra é o que eu quiser. Lembra da ética da situação? Aí, esse pensamento não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas só chegamos aqui onde eu vou dizer por causa desse tipo de pensamento, há mais de 2 mil anos atrás. Hoje nós temos uma relativização tão profunda que se eu disser que isso aqui é um celular, e uma pessoa afrodescendente, uma pessoa homossexual dizer que não é, e eu falar que é perigoso alguém dizer, não, você está com preconceito, você não está respeitando o direito do negro, do gay, do pobre, do índio falar. Se ele, na percepção dele, na visão dele, isso aqui não é um celular, aqui nós temos, nesse exemplo, que é uma realidade que nós vemos hoje, o cume, a plenitude da ética da situação. Você despreza a verdade, você cria a opinião como fonte de conhecimento, cria e considera, você relativiza tudo e cada situação você vai definir o que é. Se cada situação você vai definir o que é, cada pessoa em cada situação vai definir o que é para ela. É a destruição total da humanidade, é a destruição total da inteligência. É a destruição total da inteligência. Geralmente quando nós estamos brigando com alguém, a não ser que seja uma briga boa, uma briga que você quer chegar em algum lugar, ou uma briga que tem mais com outras intenções, nós fizemos exatamente esse itinerário aqui. Nós abandonamos a verdade absoluta, nós estamos sustentando a nossa opinião, em alguns momentos nós temos uma luz da razão, quando acaba a luz da razão, a briga passa para a parte física, parte para a troca de soco. E aí nós fazemos isso. Aí cada um sai da briga achando que tem razão. É a mesma coisa, se você chega para uma pessoa que é militante de esquerda e explica para ela todo o mal que a esquerda fez, tá bom, mas na minha opinião é assim, no fim, se você apertar muito, sai violência física. Porque a pessoa não tem interesse pela verdade absoluta, a opinião se contradiz, ela vai ter momentos que ela vai usar a razão, mas a razão ela vai desprezar, vai voltar para a opinião, acaba os argumentos, a ética da situação. Eu estou certo, você está certo, quem for mais forte se impõe. Por isso que tem violência física nesse tipo de discussão. A inovação do Gorgias na retórica é muito mais do que uma mera inovação. Não é que não existia conhecimento filosófico, estruturação filosófica da retórica, mas ele coloca a retórica num novo patamar. Vamos ver mais um pouquinho aqui com o autor. E eis então que Gorgias descobre, precisamente no nível teorético, aquele aspecto da palavra pelo qual, prescindindo de toda a verdade, ela pode ser portadora de persuasão, crença e sugestão. Então aqui, nós poderíamos estudar Gorgias mais por muitas aulas, mas eu vou parar aqui.
que o Gorgias faz? Prescindo da verdade. Eu não preciso dizer a verdade que isso aqui é um celular. Se eu prescindo da verdade, a palavra, dentro da palavra, o significado da palavra vai ser o que eu quiser. Cada um faz o que quer, ética da situação. Então vamos no objeto, depois nós vamos para a palavra. Esse objeto, não precisa eu tenho que identificar a verdade absoluta do que ele é. Não é um celular. Na minha opinião é um cavalo, na opinião do outro é uma vaca. Aí, o momento de razão, não, mas é um celular, serve para ligar. Não, mas tem tanta coisa que serve para ligar, e a ligação é tão relativa. Então, percebendo, na prática de hoje, a consequência do pensamento iniciado por Gorgias? Provavelmente quem age assim não sabe, mas quem formou a cabeça de quem age assim sabe disso e fez isso aqui. E aí, a partir do momento que eu esvazio a palavra de conteúdo, eu coloco dentro da palavra que eu quiser. Um outro exemplo, democracia. Nós temos que preservar a democracia, em nome da democracia. A democracia é o nosso patrimônio. Nós temos o quê? Um esvaziamento da palavra. E aí você mantém a palavra como uma fachada, e dentro da palavra você coloca o que você quiser. Hitler matou muito cigano, judeu, deficiente mental, homossexual, negro, justamente em nome de uma nova Alemanha, em nome da construção da raça ariana, em nome da solidificação da raça ariana, em nome da solidificação de uma humanidade sadia, próspera, forte, rica. São palavras que se repetem, mas a essência do negócio foi esvaziada. Então, Gorgias, ele ensina como esvaziar a essência de uma palavra, manter o respeito pela palavra. Todo mundo vai acolher aquilo que ele quer dizer sem perceber o que está dizendo. Portanto, as palavras que os nossos ouvidos captam é apenas o início de uma comunicação. Além da questão da comunicação verbal, da comunicação da respiração, do tom de voz, da oscilação dos olhos e tudo mais. O que é mais importante, e Gorgias entendeu isso primeiro do que muita gente, é qual a essência que aquela palavra traz. A retórica é exatamente a arte que desfruta a fundo esse aspecto da palavra, podendo ser definida como a arte de persuadir. Então, Gorgias constrói a nova retórica. Pela retórica, pelo manejo da palavra. Manejo, manusear, literalmente, mexer com a mão a palavra. Dessa palavra aqui eu vou tirar metade do significado, vou colocar o que eu quero, preserva a fachada. Todo mundo que ouve essa palavra capta o que ela acha que está captando, mas aos poucos eu vou introduzindo um novo significado dessa palavra. Tá bom? Dúvidas à sua disposição, um grande abraço. Eu vou ver que provavelmente nós vamos ver mais alguma coisa de Gorgias, hoje vamos caminhar mesmo aí depois para o final da filosofia sofista, para chegarmos no coração da filosofia, que é Sócrates. Grande abraço!